Fala, aluno Prime, seja muito bem-vindo a mais uma aula, e esta aula é uma aula muito importante, porque nós aprenderemos o conceito de containers flexíveis e responsividade. Porque esse é um tema bem importante, porque quando nós trabalhamos um aplicativo sem responsividade, ele traz um certo enrijecimento para a utilização do usuário, porque se ele está utilizando um desktop, se você deixar o mesmo layout do desktop para ser utilizado no celular, fica inviável muitas vezes. O ideal é que ele tenha um layout para quando for utilizado no desktop e um layout para quando for utilizado no celular, tanto na orientação vertical quanto horizontal. Para isso, nós precisamos entender muito bem sobre os conceitos de containers e também responsividade. Então, sem mais delongas, vamos para a aula. Primeiramente, nós iremos criar uma página em branco. Então, vou agrupar aqui e clicar em nova tela para criar uma nova página. Lembrando que existem modelos pré-definidos aqui que você pode utilizar do próprio Power Apps, mas idealmente vamos criar um em branco. Você pode selecionar um template para ver quais são as funções que são utilizadas. Pois bem, só para recapitular, é extremamente importante que ao iniciar o aplicativo, no seu desenvolvimento no caso, primeiramente, antes de você fizer qualquer coisa, qualquer tipo de ajuste, clique nos 3 pontinhos, configurações, venha em tela e desmarque ajustar para caber e fixar proporção. Você precisa fazer isso, porque senão não vai funcionar a responsividade, de nada vai adiantar você fazer o que eu vou acabar de mostrar para vocês. Então vamos lá. Containers. O que são containers? Basicamente, eles são agrupadores. Literalmente isso. É como se fosse um container de um navio onde você vai agrupar vários itens lá dentro. E quando você mover o container, os itens vão juntos porque eles estão dentro desse container. E é exatamente a ideia dele aqui dentro do Power Apps. E nós temos alguns tipos de containers, como container padrão, container vertical e horizontal. O container vertical e horizontal, ele trabalha com o conceito de flexibilidade. Você pode ajustar os itens dentro do container automaticamente. Já o container padrão não. Então vamos começar pelo container padrão. Observe o seguinte, olha, ele criou um retângulo. Vou até alterar a cor de fundo da página para poder trazer uma melhor visibilidade. Então tá aqui. O container está aqui, é um retângulo, ele não tem nenhuma cor. Vou alterar a cor de fundo dele aqui, vou colocar uma cor branca para facilitar. Olha que interessante. Eu vou adicionar um botão, não no container, vou apagar do container, vou clicar na página, vou adicionar um botão na página, não quero no container. Tá aqui. Vou deixar o container aqui embaixo, por exemplo. Deixa ele aqui embaixo. E na página também vou adicionar um seletor de datas. Então tá aqui, tem um botão e tem um seletor de datas, ok. Aqui. Agora, se eu quisesse que estes botões aqui, tanto o botão quanto o seletor de datas, eles ficassem alinhados, ajustados, no mesmo tamanho, na mesma linha, respeitando as mesmas proporções, aqui dentro eu teria que fazer meio que no olhômetro, né? Eu teria que arrastar mais ou menos aqui, aí eu arrastaria aqui, selecionaria os dois, botão direito, alinhar, centralizar ao meio, beleza. Mas quando eu der um play aqui, olha para onde ele veio pro meio. Não era para ele ficar aqui, era para ele estar aqui neste canto direito. Porém, como nós estamos trabalhando aqui com uma tela que ela vai ser flexível, ela vai ser responsível, na realidade, né? Ele vai jogar automaticamente para o centro, porque ele vai identificar qual é o eixo X e Y de cada um dos controles e ele vai posicionar independente se eu alinhei no canto direito da página.
Já com container, aplicando algumas técnicas, ele vai respeitar isso. Mas antes de entrar nessa parte, se eu quisesse mover todos os itens, eu teria que selecionar os dois para poder arrastar, certo? Agora, se eu tenho um container, o container é bem chatinho para mover, você tem que clicar bem em cima dele, ó. Bem na linhazinha. Ó, que às vezes ele seleciona. Aí ele permite, ó. Bem chatinho de fazer. De mover, na realidade. Aqui. Basta você selecionar esses dois itens, Ctrl X para recortar, clico no container, Ctrl V. Automaticamente, se vocês observarem aqui no canto direito, primeiro tem um container e dentro do container eu tenho aqui o botão e o controle de data. Pode ver que na hierarquia eu tenho a tela em primeiro, aí tá mais à direita em segundo o container e mais à direita em terceiro os controles. Sempre aqui os objetos que estão à esquerda, o alinhamento está mais à esquerda, significa que são os pais dos controles ou das páginas posteriores. Então se eu tenho aqui o botão e o controle de calendário, controle de data, eles são filhos do container. Então todos eles estão dentro do container. Por sua vez, o container está dentro da página. E obviamente tudo que estiver abaixo da página, independente se estiver dentro do container ou não, pertence à página. Certo? Esse é o primeiro fator. Agora é o seguinte, ó. O container simples é o que nós utilizamos. Eu posso posicioná-lo, por exemplo, aqui no canto superior. Vamos supor que eu quero criar um cabeçalho. Só que, olha o que acontece. A página, aqui na parte de desenvolvimento, ele tá pegando todo o cabeçalho, certo? Maravilha. Só que quando eu der um F5 ou um play para poder executar, ele ficou até aqui a metade. Por que que isso acontece? Porque quando eu arrastei pela toda a extensão da página, eu fixei que a largura é 1366. Ou seja, a largura desse retângulo, desse container, é 1366. Só que eu estou com o monitor Full HD, que é 1920. E aí o que vai acontecer? Ele vai ficar na metade. Porque o complemento mais à direita seria a somatória da diferença entre 1920, que é a largura do monitor, com os 1366, que é a largura do container. Então, por isso que para trabalhar com responsividade, eu não posso utilizar os parâmetros de altura, largura, de forma manual. Ele tem que sempre respeitar a altura e a largura do pai, que é a tela. E como nós desmarcamos o fixar proporções lá nas configurações, a tela sempre ficará expandida. E quando eu vinculo a largura do meu container com a tela, ele sempre vai ter a mesma largura. Como eu posso fazer para vincular a mesma largura do container com a largura da tela? É o seguinte, ó. Primeiro nós iremos renomear a tela aqui. Eu vou chamar essa tela de responsividade. Para vocês saberem que nós estamos trabalhando com responsividade. Agora eu vou clicar no container. Eu vou aqui em largura, no nome e clico em cima dele, ou eu venho aqui nas propriedades do canto superior esquerdo e seleciono width. Quando eu clicar em largura, ele já vai colocar aqui, ó, width, para nós. Está fixo 1366, não é isso que eu quero. Eu quero o width, que é largura em inglês, do pai. Quem é o pai do container na hierarquia da hierarquia? Você pode visualizar tanto pela exibição de árvore aqui do lado esquerdo, primeiro vem a responsividade, quanto na barra inferior. Quando você seleciona o objeto, ele sempre traz na sequência. O último objeto vai ser sempre o selecionado, e o anterior é o pai. Então, por exemplo, eu cliquei no container 1, o pai dele é a página, responsividade. Se eu clicar aqui no botão, vai estar botão, container e depois responsividade. Então, cliquei no botão. Botão, o pai do botão é o container, o pai do container é a página, certo? Então, se eu quero pegar a largura do pai do container,
que é a responsividade, eu vou na propriedade width do container e vou digitar parent.width. E basicamente ele vai pegar a largura do pai. Que se no caso, o pai na hierarquia do container é a página responsividade. Somente isso. Agora quando eu der o play, ele pegou toda a largura da tela. E não importa se eu reduzir a tela. Vou colocar aqui do iPhone 12. Os objetos nós deixamos fixos ainda, nós não ajustamos eles, por isso que eles estão assim. Mas a largura do container, ele se adequa ao tamanho da tela. Tá? Ele se adequa. Vamos voltar aqui para o tamanho da tela. Agora, se eu não fosse utilizar, e é recomendável que utilize os containers verticais e horizontais. Vocês verão que eu sempre utilizaria os containers verticais e horizontais, porque eles têm uma opção ali de você ter um ajuste flexível dos controles dentro do container. Mas, se eu quisesse aqui, por exemplo, que sempre ficasse centralizado à esquerda o calendário e à direita o botão da página, o que eu posso fazer? Sempre que eu quero posicionar controles dentro de um container num contexto de responsividade, ou seja, de acordo com o tamanho da tela, eu não posso trabalhar com números fixos, eu tenho que trabalhar com percentuais. Então, se eu quero que ele fique posicionado próximo da extremidade superior direita do meu container, por exemplo, eu quero que ele fique na posição, ele fique 97% do container. Vamos só aplicar na prática para poder ficar melhor entendido, tá? Então, se nós selecionarmos aqui o container, ele tá dando 1366. Só que quando eu dou um play, ele não fala quanto que é a largura, mas eu sei que é 1920 por causa do tamanho da minha tela. Para facilitar o entendimento, eu vou adicionar um rótulo de texto, onde eu vou colocar aqui o tamanho da largura e da altura, tá? Então vai ser aqui, ó, parent.width. Eu vou concatenar com o parent.height, que é a altura. Então aqui tá 1366,768. Tá aqui. Ó, dei um play. Ele não ficou bem os 1920, ficou 1919. Mas viu que ele já trabalhou, ele já ajustou. Se eu trocar o tamanho da tela, ó, 1080 por 1810. Posso colocar aqui no tamanho da tela 1920 por 1080, por exemplo. 1920 por 1080. Ele se adequa. Ok? Esse é o primeiro ponto. Só que ele não está responsivo ainda. Então o que nós precisamos fazer? Para ajustar a posição na horizontal e na vertical, nós trabalhamos aqui com os eixos X e Y, igual no plano cartesiano. Nós temos aqui dois planos. Na horizontal, na vertical é o Y e na horizontal é o X. Então, se eu quero ajustar a posição na vertical é o número do Y e na horizontal é o número X. Então, se eu quero ajustar a posição vertical, eu quero fazer o seguinte, ó, que a posição dele seja o parent.width, que ele vai pegar o tamanho do pai, que é o container no caso. Parent.width. Note o que ele fez aqui, ó. Ele jogou aqui pro final. Por quê? O tamanho do container é 1366. Então a posição 1366 começa aqui. Por isso que ele começou aqui. E para cá, ele vai mostrar o próprio botão que tem uma largura de 160 que está pré-definida aqui.
Para que ele posicione aqui no final, eu preciso subtrair da posição a própria largura do botão. Porque o botão não tá aqui. Se eu subtrair a própria largura do botão, o botão vai vir para cá. Então, aqui no X, eu subtraio, coloco um menos, self, que é o próprio controle, ele mesmo, o próprio botão, ponto width. E aí, o que eu fiz? Eu peguei os 1366, ou seja, ele começaria aqui, e subtraí 160, que é o tamanho do botão. E aí ele vai começar a partir daqui. A partir deste resultado, eu posso utilizar percentuais para definir qual vai ser a posição dele. Então, se eu quero que ele fique 90%, ele vai deixar um espaçozinho branco aqui e vai ficar mais ou menos começando daqui. Assim por diante. Então, você junta ele por parênteses para que essa expressão seja executada primeiro e depois você multiplica com sinal de asterisco, por exemplo, por 0,9, que seria 0,9, né, no caso aqui. Seria 90%, então ele vai ficar na posição de 90% da tela. Então, de acordo, independente de qual tela que nós utilizemos, ele vai ficar sempre a 90% da largura do container. E o container é o tamanho da tela, por isso que ele vai ficar no tamanho da tela. Ó. Só que aí, neste caso, ele vai sobrepor aqui a data, o controle de data que nós precisaríamos ajustar também. Ah, eu quero que ele fique mais aqui no meio. Então eu quero que ele fique na posição de 50% do tamanho, então 0,5. Ele ficou no meio. Eu quero que ele fique aqui no comecinho. Então que ele tenha 10% do tamanho. E o X dele seja 10% do tamanho do container. Então olha que interessante, ó. Vou selecionar primeiro o objeto e selecionar todo esse resultado. Olha o que ele vai trazer pra gente, ó. Que o X, que é a posição horizontal dele, está sendo 120. Por quê? Ele está pegando o tamanho do pai, que é 1366, que é o tamanho do container. Ele está subtraindo o tamanho do botão, que é que aqui ele já traz o resultado, né? Mas o tamanho do botão é 160. Então ele vai subtrair o 1366 por 160. E aí ele vai trazer o resultado de 1206. Depois que ele pegou o resultado de 1206, ele é como se ele começasse o botão daqui e o botão ficasse assim. Aí ele pergunta, beleza, você tá na posição aqui 1206. Onde você quer começar? Onde que você quer que esse botão fique posicionado? Se eu não colocar nenhuma multiplicação percentual, ele vai começar aqui no final, na própria posição 1206. Não, eu quero que ele ele fique posicionado a 10% desta posição 1206. Então ele vai vir para cá. E aí o resultado dá 120,6. Eu quero que ele fique a 5%, então seria 0,05. E este resultado vai dar 60,3. Lembrando que para poder utilizar a casa decimal, como o meu navegador ele está em português, eu tenho que utilizar a vírgula. Se ele estivesse em inglês, eu teria que utilizar o ponto. Tá? Então só tem que tomar cuidado com essas diferenciações aí. Ok? Então, para trazer um melhor entendimento, o que nós iremos fazer? Vamos criar já um cabeçalho, como se fosse fazermos um aplicativo. Eu quero que a altura desse container, ele seja 60. É muito pequeno, né? Vamos pôr 90. Vamos ver se 90 fica legal. 70. Acho que 70 fica... 75, pronto. 75 ficou um bom tamanho. Ok. Agora eu quero fazer o seguinte. Que ele apareça aqui um texto dentro do container. Então seleciono o container e escrevo o texto. Eu vou chamar de... sei lá. Cadastro. Simples assim. E ele ficou ali em cima. Ok. Só que se eu pegar aqui e posicionar no canto direito,
manualmente, quando der um play, nem vai aparecer. Porque a largura dele, da tela aqui, é 375, certo? Qual que é a posição X, que é a posição horizontal deste controle, dessa caixa de texto? 1216. Ou seja, a tela tá aqui, o controle tá aqui, ó. Aí não aparece na tela mesmo, né? Eu tenho que forçar para ele aparecer aqui, ou no centro, ou no lado direito. Eu tenho que forçar isso, eu não posso arrastar manualmente. Então, para isso, nós temos que fazer o que acabamos de fazer. Que é o parent.width menos self.width, menos a largura dele mesmo, vezes 0,03, por exemplo, que eu quero 0,2. Eu quero que ele fique bem aqui do lado esquerdo. Mas ele não está centralizado. Notou que ele está mais em cima, ó. Aqui é a largura. Ele está mais na parte superior do que na parte inferior. Mas eu quero que ele fique no meio. Aqui. Como eu posso fazer para esse na vertical ele ficar centralizado? Então nós já ajustamos o eixo X. Agora nós vamos para o Y. Então basta clicar aqui em Y, que ele vai trocar a propriedade para Y. E você vai fazer o seguinte, ó. Parent.height, height é altura, em inglês. Ok. Menos self.height. Ou seja, no mesmo formato, ele vai subtrair a altura dele mesmo. Só que, subtraindo a altura dele mesmo, ele começou aqui. Aí eu pego este resultado e divido por 2. O que ele está fazendo aqui, ó? A altura do parent, que é o próprio container, é 75. A altura da entrada do texto, do rótulo de texto, é 40. Então, 75 menos 40, 35, certo? Então, esse resultado, 35. 35 é esta posição aqui. Só que eu quero que ele fique no meio. Então, para que ele fique no meio, ele tem que estar aqui, começar na posição 17,5. Por quê? Eu tenho 35. Na realidade, eu tenho aqui 40. Que é o rótulo de texto. Beleza? Tenho 40. A altura aqui do meu container, ela é 75. Aqui, ó. 75. E a altura aqui é 40. Certo? Para que ele fique certinho, a diferença em branco na parte de cima e na parte de embaixo do rótulo de texto tem que ser igual. E qual número, sendo igual em cima e igual embaixo, mais 40, dá 75? 15 aqui e 15 aqui. E 15 mais 15 é 30. 15 não. É 17,5, falei errado. Deixa eu fazer aqui. Já tá até o resultado ali, é 17,5, né? 15 não. Então só deixa eu fazer aqui. Eu tenho aqui, o tamanho é 75 do retângulo, do container. A caixa de texto, o tamanho dela é 40. Aqui em cima e aqui embaixo, eu tenho que somar mais 35 para dar 75. Então, se eu pegar esse 35, que tem que ser a somatória daqui e daqui, e dividir por 2, o resultado é 17,5. Certo? Então, note que o resultado ele já deu 35 aqui. Agora é só dividir por 2, que é dividir pelo meio. E aí ele posiciona na posição central. Vou colocar um negrito. E independente de qual tela que eu utilize agora, ele sempre vai ficar naquela posição, tanto na vertical quanto na horizontal. Não importa se é o navegador
se é a tela grande, não importa. Ele sempre vai ficar no centro do container e na horizontal dele, ele vai ficar a 2% da borda do container, ok? Então aqui já temos uma leve introdução, não vou desfazer aqui, vou chamar aqui de resolução. Uma breve introdução do conceito de responsividade, mas vamos continuar, porque essa aula aqui vai ser extensa, tá? Aqui é a resolução. Ok. Agora, dentro do container, nós temos aqui o preenchimento. O que é o preenchimento? Note que ele tem 4 pontos: superior, inferior, esquerda e direita. Se o preenchimento é 0, eu posso posicionar, deixa eu dar um zoom para facilitar. Aqui para cá. Eu posso posicionar um objeto aqui. Ele pode ficar colado, literalmente nas extremidades. Agora, se eu tenho um preenchimento de 5, ele ali é pixels, tá? Então, se eu colocar um preenchimento de 5 pixels, o que vai acontecer? Ele vai bloquear essa etapa aqui. Então, qualquer coisa que eu posicionar dentro deste container, ele vai começar daqui para frente. Aqui ele não vai utilizar para nada, porque eu coloquei um preenchimento de 5. Se eu colocar um preenchimento de 10, ele vai preencher mais ou menos aqui. Aqui eu não vou poder utilizar nada, só vou poder utilizar aqui para frente. Então vamos entender melhor, ó. Eu vou apagar esse vezes 0,2 para vocês entenderem que ele vai colocar aqui, sei lá, 0, 0. Pronto. Ele vai começar bem coladinho, tá vendo, ó? A posição dele tá bem colada no container. Agora, se eu selecionar o container e colocar aqui um preenchimento na esquerda de 10. Aqui. Tá. Para dar um play aqui, nada vai executar. Vou fazer o seguinte aqui. Vou colocar um preenchimento de 20. No caso, como nós setamos aqui a posição exatamente, ele não vai acontecer nada, ele vai ficar colado ali. Nesse caso aqui ele vai ficar colado. Quando nós utilizarmos o container vertical horizontal não vai ficar. Mas dentro aqui do objeto vai dar para entender. Então nós temos aqui a caixa de texto, certo? Sempre falo caixa de texto, é rótulo de texto. O preenchimento está assim, ó, superior, inferior, direita, esquerda e 5. Vou apagar todos. Apaguei. Note que o texto ele ficou colado aqui no começo do rótulo de texto. Agora, se na esquerda eu colocar um 20, ele isolou este espaço. Aqui não vai ser possível inserir nada e ele começa daqui para frente. Se eu diminuir para 10, agora ele isolou este espaço. Então o preenchimento ele vai preencher de fato a quantidade de pixels que você definir. Se eu colocar 5, 5, 5 e 5, é mais ou menos assim que ele vai preencher. Em todos os sentidos. E aí o texto não fica exatamente colado na extremidade aqui. Ele tem um espaçozinho aqui. Certo? Beleza. Então, o container funciona desta forma. Ah, e se eu quisesse, por exemplo, que o container ele tivesse o tamanho da tela? Simples. Nós não fizemos o parent.width na largura, é só colocar aqui na altura o height, parent.height. Então ele fica com a tela toda cheia. Só isso. Literalmente é só isso. Para ficar mais bonitinho aqui, o que nós iremos fazer, ó? No próprio container, ele tem uma propriedade diferente, duas, né? Que é o raio da borda, ou seja, a curvatura das bordas, e sombra. Note que aqui nós temos uma leve sombra
Não, uma leve sombra no container. Se eu colocar, por exemplo, aqui uma bold, ó, vou colocar a sombra maior. Se eu colocar extra bold, a sombra ainda é maior. E none é nenhuma. Aqui, conforme vai descendo, você vai aumentando a intensidade da sombra. E o raio da borda é o seguinte, se eu colocar um raio da borda de 40, ele ficou praticamente redondo, as bordas. Se eu colocar 0, ela fica quadrada. Se eu colocar 8, ela fica um pouco arredondada. Aí fica ao critério de como você quer utilizar o raio da borda. Para cabeçalho eu coloco 0. Olha que interessante. Eu quero o seguinte, ó. Vou colocar aqui em formato celular. Aqui do lado esquerdo fica o rótulo da página. E aqui do lado direito fica um menuzinho que é chamado de hambúrguer. Eles são 3 riscos. Ele é assim, ó. Assim. Tá torto, mas dá pra entender, né? Ele é assim. E quando você clica nele, ele abre o menu, faz qualquer coisa. Mas eu só quero posicioná-lo sempre aqui do lado direito, independente da página. Então o que nós iremos fazer? Se eu estou trabalhando com um container simples, eu venho aqui em inserir ícones, vou adicionar qualquer ícone. Beleza. Eu vou pesquisar aqui em ícone chamado hambúrguer. Aqui, ó. Ele tá aqui. Beleza. Eu vou diminuir o tamanho. Eu quero que ele fique com esse tamanho aqui. Perfeito. Agora, o que nós iremos fazer? A altura dele tá 51. Eu quero uma altura de 30. Não precisa ser muito alto, não. Show. Agora eu quero que ele fique posicionado aqui. Só que se eu arrastar desse jeito, não vai aparecer. Então o que nós precisaremos fazer? Vamos utilizar a mesma lógica que nós utilizamos aqui. Vou copiar exatamente como está. Vou colar aqui no eixo X. Porém, ao invés de ele ficar posicionado no 0, que é no começo da página, eu quero que ele fique posicionado a 90%, 95% da tela. Então quando eu der um play, ele fica sempre a 95% da tela. Se eu rotacionar, também. Ou não, eu quero que ele fique mais colado possível do canto. Então ao invés de colocar 95% da tela, eu posso colocar 99% da tela. Ele ficou ajustadinho aqui. E o texto eu vou colocar que ele fica a 1% da tela. Então o espaço das bordas é o mesmo. A altura eu também tenho que posicionar, né? A altura não, a parte vertical. Eu copio exatamente o que eu fiz no rótulo de texto. Venho aqui no botão, eixo Y e colo. Perfeito. Agora, quando eu estou com o celular na vertical, ele fica posicionado ao centro do container e bem no canto direito. E o rótulo de texto na esquerda. Se eu rotacionar a tela, ele fica na mesma forma. Se eu mudar o tamanho da tela para um iPad, na vertical ele fica desta forma, na horizontal ele fica desta forma. Ele vai respeitar sempre o tamanho da tela, não importa qual tela eu esteja utilizando. O tamanho da tela não importa. Tá vendo? Ele sempre vai respeitar. Então, conceito de responsividade é isso. Eu não posso trabalhar com números fixos. Ele vai ser sempre um percentual proporcional ao pai dele, ao tamanho da tela. Ok? Então, nós vimos aqui, primeiramente, containers simples. Ok? E já fizemos a introdução de responsividade. Tá? Agora, nós iremos fazer o seguinte. Vamos trabalhar com um container vertical e o container horizontal. Ok? Só que agora, ao invés de nós continuarmos, eu vou deixar para a próxima aula. Porque eu já estou vendo que essa aula está extensa e todos os detalhes que eu passei aqui eu não vou precisar passar muito detalhado lá quando eu for explicar o container vertical e horizontal, e eu também vou explicar em aula separada. Então, vamos parar por aqui nessa parte, na primeira parte aqui de containers. E vejo vocês na próxima aula com a segunda parte aqui de containers e responsividade.